Ok, boa tarde a todos. Bem-vindos a esse bate-papo essa tarde, como tema a inovação no acesso ao direito no pós-pandemia, como a tecnologia e a comunicação efetiva podem apoiar os brasileiros. Vai ser uma conversa, né? No final também a gente vai abrir para um Q&A. Quem vai começar é a Juliana Barbiero, que é CEO da Lexle Brasil, que vai passar depois para a Mônica Vac Lourenci, que é VP Operações e Planejamento na MSL Brasil. E depois, no bate-papo, vamos ter a participação do Luiz Paulo Pinho, que é cofundador do Jus Brasil. Acho que os três vão se apresentar mais, né, sobre as empresas também, o que fazem. Mas vamos começar. Juliana, por favor, a tela é sua. Certo. Obrigada, Jonas. Obrigada aí a todos que estão conosco hoje. Eu vou compartilhar uma apresentação e a ideia é eu fazer uma pequena introdução para vocês sobre o acesso ao direito, né? E contar um pouquinho do que significa o acesso ao direito, seja para nós como cidadãos, seja os empresários, enfim, né, todos os agentes do meio jurídico, para a gente aprofundar um pouco mais e ver como a pandemia afetou essas relações, né, nesse último ano e quais as inovações que a gente tem visto acontecer no mercado. Então, vou compartilhar aqui a minha tela, vamos ver se dá tudo certo, né, porque a gente sempre tem aqui. Então, espero que vocês estejam vendo aí direitinho a tela. Sim, Só um sim. pouquinho sobre mim, eu não sou advogada, nesse meio jurídico isso é uma novidade, meus companheiros aí de empresas do setor, né, que trabalham nesse setor jurídico, que a gente chama de legal techs e law techs, são normalmente advindos do direito. Eu, na verdade, sou formada em administração, com mestrado em comunicação integrada, e há 25 anos eu venho trabalhando em áreas de vendas e marketing, especialmente em empresas de negócios disruptivos. Então, eu falo que hoje eu criei aí ferramentas de entender profundamente as necessidades dos clientes, o que os clientes buscam, e aí por meio da tecnologia, desenvolver soluções para a gente conseguir atender essas necessidades. Quando a gente fala sobre direito, né, a primeira palavra que vem na cabeça normalmente das pessoas é justiça, né? O que é acesso ao direito? Acesso ao direito à justiça, mas quando a gente vê o conceito de direito, ele é muito mais amplo, né? São as normas que regulam a convivência de todos em uma sociedade, né? Que determinam os nossos direitos, os nossos deveres. É um sistema, né, codificado, que impacta aí todos os âmbitos das nossas relações, sejam relações pessoais, profissionais, comerciais, e tem uma importância enorme dentro da sociedade, especialmente quando tange ambiguidade, né? Quando duas pessoas entram em conflito ou discordam de algum ponto, essas normas e esses códigos ajudam a gente a decidir quem está certo, quem está errado, que caminho se toma, né? E esse conteúdo, ele é influenciado por diversos fatores, né? Desde fatores culturais, como religiosos, políticos, econômicos, morais, enfim, são diversos os fatores que impactam. Então, quando a gente fala de direito, a gente já está falando de uma coisa complexa, né? Que são as regras que regem a nossa sociedade e que determinam direitos e deveres num ambiente extremamente ambíguo, né, que pode ter muitos pensamentos diferentes, crenças diferentes, mas que tem que estar alinhados nesse único direcionamento. E quando a gente fala de acesso ao direito, existe, especialmente aqui no Brasil, né, essa concepção generalizada e errônea que ter acesso ao direito e ter seus direitos preservados, você tem que ir para a justiça, você tem que ir para o judiciário, né? Então, deu algum problema, processa,
vai buscar seus direitos e tudo mais, e isso acaba criando essa visão da judicialização dos conflitos, sem pensar nas diferentes alternativas que existem, que são possíveis, para a gente ter os direitos preservados, né? Não existe só um caminho para isso. E quando a gente fala sobre novas modalidades do direito, ou novas modalidades de acesso ao direito, é a gente deixar mais claro para todos, né, os cidadãos, os cidadãos, quais são esses caminhos, né? Então, na nossa visão como Lexley e como empresa, o acesso ao direito tem uma grande amplitude, né? O primeiro passo é o cidadão ter informação, né? Que aí a gente entra num grande problema da nossa sociedade, que é a falta de conhecimento, a falta de compreensão desses códigos e normas que regem a nossa sociedade. E por que que isso acontece? Por diversos fatores, né? Primeiro, pela complexidade de como essas normas são apresentadas à sociedade. Eu estou trabalhando no segmento jurídico há 1 ano e meio, e estou lendo muitas leis e me aprofundando no Código Civil e tudo mais, e é complicado, né? E me considero uma pessoa bem instruída, e nem sempre entendo, e chego para os advogados da nossa equipe e falo, li isso aqui não entendi. Então, um dos pontos importantes é trazer essa informação de maneira simples, descomplicada, que as pessoas possam entender, para que elas compreendam quais são os caminhos que elas podem trilhar para ter os seus direitos preservados. Elas podem, sim, direto buscar um advogado particular ou a defensoria pública, né, se for esse o caso, mas muitas vezes existem situações ou ferramentas, né, extrajudiciais em que você consegue ter os seus direitos preservados se você atuar e tiver conhecimento sobre isso. Por exemplo, aqui no Brasil, né, o cartório é um grande agente de acesso ao direito, né? Muitos atos cartorários fazem esse papel, né? Quando você lavra uma escritura de um imóvel, é uma formalização de um direito adquirido, né, por meio de uma compra e venda de um imóvel, né? A gente tem diversos serviços públicos, né, que garantem também e que dão acesso aos direitos. Por exemplo, você tem órgãos, né, não levando em consideração quão eficiente ou não eles são, mas você tem órgãos como o INSS, né, que auxiliam você a ter acesso a direitos fundamentais de todos os brasileiros. Você tem serviços privados, né, de atos extrajudiciais. A Lexley é um desses serviços. Você tem câmaras de mediação, você tem, enfim, diversas instituições privadas, por exemplo, o contador é um grande agente de acesso ao direito relacionado à questão fiscal de empresas, né? Então, a gente acaba tendo, enfim, vários agentes aí. E tem os órgãos reguladores, por exemplo, você tem um problema de telefonia, você pode ir atrás da Anatel, você tem um problema de direito do consumidor, você tem o PROCON. Então, nem tudo, né, do acesso ao direito se resume a simplesmente vou contratar um advogado ou vou na defensoria pública para conseguir ter meu direito garantido, né? Existem muitos caminhos, e isso tudo passa pelo acesso à informação de uma maneira que as pessoas entendam, o que hoje, infelizmente, não é a realidade, né? Indo adiante, né, e como que a pandemia impactou, né, nisso? A gente
vê vários avanços, né? O segmento todo do direito era um segmento extremamente baseado em encontros presenciais, né? Então, você agendava uma reunião com um advogado, você ia até o PROCON abrir a sua reclamação, você ia até o fórum participar de uma audiência, então era muito pautado no relacionamento presencial. E aí, de repente, do nada, em março do ano passado, todo mundo teve que se virar, porque essa dinâmica presencial não podia mais ser a realidade e ela tinha que acontecer de maneira virtual. E aí a gente viu uma evolução gigantesca no setor jurídico no ano passado. Algumas notícias mostram que a evolução que a gente teve nesse último ano no setor jurídico, se não tivéssemos no momento de pandemia, demoraria mais de 5 anos para alcançar esse nível de virtualização que a gente teve, né? E a gente viu os mais diferentes tipos de virtualização. Advogados, juízes, enfim, agentes do direito no geral tiveram que se virar nos 30 para poder continuar, né, atuando num ambiente em que os encontros presenciais não eram mais realidade. E com isso, a gente viu, por exemplo, audiências, né, sendo realizadas por videoconferência. Hoje, acredito que está se tornando a norma ao invés da exceção, né? A gente tem aí iniciativas de cartórios para fazer atos notariais virtuais. Então, por exemplo, você já consegue fazer a assinatura de uma escritura pública de maneira virtual, você consegue fazer, enfim, diversos procedimentos que antes eram só pessoais de maneira virtual, e você tem aí diversas ferramentas, né, no mercado, por exemplo, a mediação, né, muitas sessões de mediação têm acontecido de maneira virtual, o que trouxe a tecnologia mais próximo aos agentes do setor jurídico como um todo, né, advogados, a escritórios, juízes, promotores, enfim, de que a digitalização foi meio que a fórceps aí acontecendo nesse último ano. Isso abriu uma grande oportunidade, né, não só para novas empresas, mas como empresas que já estavam atuando no mercado, para trazer inovação tecnológica dentro do direito, né? A gente já viu grandes transformações em diferentes segmentos, quando a gente fala no segmento de mobilidade, né, quando a gente pensa o que era se transportar do ponto A ao ponto B, há 5 anos atrás, é completamente diferente da realidade hoje, né? Quando a gente fala do segmento de food tech, delivery de comida, delivery de supermercado, né? Tudo isso teve uma evolução gigantesca. Quando a gente olha dentro da área do direito, o judiciário vem vindo, né, nos últimos anos, numa crescente digitalização do sistema judiciário. Um dado que eu trago para vocês é que, em 2019, mais de 90% das petições feitas no judiciário já foram feitas de maneira eletrônica. Então, essa digitalização entre advogados e defensoria pública e o sistema judiciário, né, que é o meio que o consumidor, o cidadão tem acesso, né, ao judiciário, ele já acontece de maneira digitalizada na sua grande maioria, né? Então, isso já é uma realidade, a maneira como você faz o acompanhamento de um processo, como você peticiona, enfim, como você dá andamento a isso, e aí essa informação já está toda organizada, enfim, né, de maneira digital. A questão na inovação tecnológica, tanto no que tange os profissionais de direito,
né, quanto que tange o cliente final. E a gente tem tido, existe uma associação aqui no Brasil que chama B2L, que é a Associação Brasileira de Law Techs e Legal Techs, e que já identificou mais de 300 iniciativas, né, de startups, desenvolvendo diferentes soluções, seja para o profissional de direito, seja para o cliente final, para ajudar nessa digitalização, né? Só digitalizando todas as pontas desse meio é que a gente vai conseguir aplicar esse maior acesso ao direito e à justiça num país como o nosso, né, com mais de 5 mil municípios, em que talvez nem todos os municípios tenham advogados, em que a Defensoria Pública não atue, né, dessa maneira tão clara, e aí eu fiquei muito feliz de poder trazer nesse papo o Luiz Paulo, porque a Jus Brasil é o expoente, né, na inovação do direito. Hoje, eu acho que quem nunca acessou Jus Brasil para pesquisar, né, uma informação relacionada a alguma questão jurídica, fazer uma pesquisa sobre um processo, enfim, né, é uma ferramenta aí que está no dia a dia de todos. Nós estamos iniciando nessa jornada, trazendo soluções para consumidores. A gente vê outras empresas atuando em questões extremamente burocráticas, então trouxe aqui o exemplo da Docket, né, que é uma empresa que você consegue fazer levantamento de certidões, documentos documentos de cartórios e tudo mais, de uma maneira, né, em facilitar o dia a dia das pessoas e das empresas na busca desses documentos. A gente tem, por exemplo, o Reclame Aqui, né, que é um serviço privado de reclamação, como um ambiente para você poder mostrar sua insatisfação com relação a uma empresa, e eles desenvolveram uma iniciativa de mediação de conflitos, que é o Reclame Aqui Ligou, né? Então, a gente está vendo muitas empresas desenvolvendo inovações tecnológicas no direito para que a gente consiga ter um maior acesso, né? Opa! E só para finalizar, eu vou contar o caso do que a Lexly como empresa oferece, né? Nós somos uma empresa que oferece um modelo alternativo de acesso ao direito. Dentro do segmento das Legal Techs e Law Techs, existem diversas terminologias de que tipo de empresa tecnológica ou inovação tecnológica você está fazendo. No nosso caso, né, a gente está focando na pessoa física e na pessoa jurídica de pequeno porte, para trazer informação jurídica de maneira fácil de entender. Então, o nosso principal trabalho é relacionado à comunicação, de traduzir o juridiquês e transformar essa informação ou essas questões quase num passo a passo, receita de bolo, para que qualquer pessoa consiga entrar lá e consiga entender quais são os caminhos, né, que ela pode fazer para resolver uma questão jurídica. Junto a isso, a gente tem uma plataforma de criação de contratos e documentos inteligentes, atuando naquela esfera de soluções jurídicas extrajudiciais, né? Então, por vezes, eu vou alugar, né, um apartamento, ou eu vou fazer um contrato vou contratar um prestador de serviços, eu não tenho acesso a um advogado, ou não tenho, enfim, condições de necessariamente contratar um advogado para aquilo especificamente, a gente oferece uma plataforma que se utiliza da tecnologia para isso. Fora isso, a gente tem um aspecto muito grande social, nessa questão de fornecer informação jurídica. Então, a gente oferece central de atendimento por 0800, WhatsApp, eu falo que é e-mail, chat, sinal de fumaça, para prestar informação jurídica, né, de forma gratuita a qualquer pessoa que entrar em contato conosco, e a gente é muito transparente em oferecer ou esclarecer para quem nos contata quais são os seus caminhos. E também, quando aquela situação
só consegue ser resolvida por meio de um advogado. E aí, por meio disso, a gente tem criado uma rede de advogados certificados em que a gente consegue oferecer para os usuários que chegam no site e não têm um advogado. Desse modo, a gente consegue trazer alguns pontos que são extremamente importantes para o acesso à justiça, né? Para esse momento que a gente vive, que não dá para ir pessoalmente nos órgãos, enfim, né? Nos serviços que poderiam nos informar, para a gente conseguir ter informação de maneira acessível, com transparência, de maneira digital, que é a realidade que a gente está vivendo hoje, né? E tudo isso não acontece sem uma comunicação clara e transparente, né? Antes da gente começar, a gente estava falando sobre confiança. O serviço jurídico, o mundo jurídico é um mundo regido pela confiança, né? E a comunicação, como bem mencionado pelo Renato, é aí o caminho, né, inicial para a gente gerar essa confiança. Então, com isso, eu passo a palavra para a Mônica, que vai contar um pouquinho para a gente aí sobre alguns aspectos na melhoria da comunicação entre as pessoas. Muito obrigada, Juliana. Levantou a bola agora, aqui está fácil para cortar. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, eu vou ser bem breve, para a gente poder ter tempo para bater papo, para o Luiz Paulo também poder esquentar depois aqui a nossa sessão de perguntas e respostas, e todos ficarem à vontade para participar conosco. Eu vou dividir minha tela e me apresento aqui na sequência. Daí, todos vendo a tela cheia? Sim. Ótimo. Então, assim, a gente vai falar, dando continuidade a essa conversa, né, sobre tentar falar um pouco sobre comunicação efetiva, né? Na verdade, o que a gente está tentando fazer aqui hoje estamos tentando, né, todos nos comunicarmos de forma efetiva. Cada vez mais a comunicação, ela dá um tom da socialização na vida contemporânea, até porque hoje, com a pandemia e toda a grande crise mundial, a pandemia não vai ser diferente, ela deixa um rastro imenso de transformações, e um dos rastros importantes é as mídias, né? Isso aqui, assim, o Zoom é uma mídia, um meio de comunicação, as mídias estão determinando o tom da nossa socialização. O recorte que a gente vai dar hoje aqui é tentar falar como é que isso pode ser mais efetivo, né? Na verdade, é tentar levantar pontos de reflexão, é o que nós vamos fazer aqui agora. Então, nós estamos falando em nome da MSL, que é uma agência de relações públicas, do grupo Publicis, que é um dos maiores grupos de comunicação do mundo. A MSL é uma agência global, no Brasil há 27 anos, fazendo comunicação corporativa, fazendo gestão de conflito, gestão de crise, tentando simplificar a vida das empresas do ponto de vista da comunicação. Bom, eu sou Mônica Vac, eu fiz faculdade de comunicação, de jornalismo e ciências sociais, estou fazendo pós-graduação em psicologia, sou paulistana da Gema, morei alguns anos entre Londres e Paris, o que foi muito importante para a minha vida pessoal e profissional. Então, como diz né, anteriormente, a MSL é essa agência global, eu sou VP hoje de operações do Brasil, tenho a honra de ter alguns colegas da MSL aqui com a gente nessa conversa, e eu tenho um filho, que é o Rafael, de 23 anos, que é o expoente da geração Z na minha vida. Então, assim, aprendo muito com ele com relação a essas novas mídias e a comunicação do mundo contemporâneo. Entendo que não há felicidade sem os outros, né? O Rousseau dizia isso, e a comunicação está aí, está entremeada nessa frase, né? Para eu me conectar com o outro e construir uma vida minimamente propositiva e feliz, eu dependo da comunicação e da maneira como eu falo e como eu sou ouvida e interpretada. A nossa condição
comunicação no mundo, ela coincide com o olhar do outro. Eu não falo para mim mesma num diálogo, eu não faço eternos monólogos na vida. Monólogos são importantes quando a gente está fazendo reflexão, mas o diálogo é a base hoje do desenvolvimento da sociedade. E aí, se a gente... Essa frase do Einstein é muito emblemática para nós que trabalhamos com comunicação, né? Se você não consegue explicar algo de modo simples, é porque você não entendeu o que você está explicando. Então, a ideia é simplificar a comunicação em todas as bases relacionais da vida, profissionais e pessoais, e passa, né, por todas as grandes disciplinas hoje da vida contemporânea, a indústria, o comércio, o mundo jurídico, a medicina, a saúde, né, que estamos vivendo uma crise sanitária mundial, onde a comunicação se faz muito importante, né? Como é que a gente vai minimizar fake news e como é que a gente vai explicar melhor o que é saúde sanitária, o que é coronavírus, é muito difícil de explicar. E aí a medicina, inclusive, tem o desafio tão grande, provavelmente, ou até maior do que o mundo jurídico, de fazer as coisas se tornarem mais simples, né? A gente, antigamente, tinha o jornalista especializado em economia, e ele ia para a televisão, ele ia para o Jornal Nacional, ele ia para o Jornal da Globo, ele falava coisas que ninguém entendia. Então, a gente vem aprendendo muito na vida a simplificar as coisas no mundo da comunicação. Importante para quando a gente está pensando em comunicação e no mundo jurídico, na minha interpretação, isso é fundamental, com quem eu estou falando. Se eu sou advogado, estou advogando para quem? Em nome de quem? Qual é aquela pessoa? Eu preciso entender o que aquela pessoa é capaz de interpretar, ouvir, como é que ela se coloca no mundo. Então, eu estou pensando e produzindo um conteúdo do ponto de vista jurídico para uma pessoa que eu preciso entender como ela é minimamente, então tem que ter uma análise de contexto, etc., né? E com quem eu pretendo me comunicar a partir, né, de um caso jurídico? Eu vou me comunicar com o juiz, eu vou me comunicar com o defensor público, eu tenho cartório, eu tenho múltiplas frentes e fontes de comunicação, né? E, por último, quem eu desejo converter para a minha causa, ou seja, a comunicação é a base do direito. Claro que a questão moral e filosófica é a essência do direito, mas eu diria que a comunicação é a base. E aí a gente fala em persona. Quando eu me coloco no mundo e me comunico, eu crio uma persona. Essa persona, do ponto de vista psicológico, se a gente for pensar no Freud e no Jung, essa persona é aquilo que a gente tem na nossa consciência. Eu construo uma persona para estar aqui hoje com vocês, né? Não sou a Mônica mãe, ou a Mônica filha, ou a Mônica esposa. Eu sou a Mônica mediando uma conversa sobre comunicação e essa persona que está aqui em jogo agora. Essa pessoa nos permite criar um personagem, se for preciso, como os advogados fazem muito em causas públicas, né? No entanto, eu preciso ser compreendida. E a persona, ela vale tanto o conceito de persona para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Mas, assim, não adianta eu ter uma persona super bem elaborada se eu não estou conectada com quem está me escutando, né? E, ao mesmo tempo, você fala, eu te escuto, mas será que eu estou te interpretando bem? Será que eu estou interpretando o que você quer dizer? Então, a comunicação, ela é, assim, o emissor e o receptor. A comunicação, ela está no meio de quem fala e de quem ouve. Então, não posso falar grego com quem não compreende grego. Eu preciso me adaptar. Então, o mundo hoje fala inglês porque a gente achou uma língua, um novo sânscrito, onde todo mundo se compreende. Isso foi muito importante. E aí, assim, esse aforismo que é importante, clássico no mundo corporativo, e para nós da comunicação corporativa ele é muito importante, percepção é realidade. Então, como você me percebe é muito importante. Eu posso ter a melhor das intenções como advogada e construindo as minhas defesas e os meus textos, mas se eu não estou sendo bem interpretada por quem eu defendo e por quem me escuta, a questão fica difícil. Então, nós precisamos entender que a comunicação não é só quem fala, é quem fala e quem escuta. Opa! Percepção molda e influencia a realidade. É uma lente, é um modelo mental por meio do qual vemos as coisas, as pessoas, os acontecimentos, as informações. Então, às vezes, um pouco de a gente olhar um pouco para o comportamento humano, para questões mais psicológicas, são interessantes também quando a gente pensa em comunicação, inclusive técnica do ponto de vista jurídico.
Então, a comunicação, ela é muito mais o que o outro entende do que o que eu falo. Aí o Dalai Lama tem uma frase muito interessante, que é: quando você fala, você está repetindo aquilo que você já sabe. Nem sempre o outro sabe, então eu tenho que ser claro, mas ao mesmo tempo eu posso aprender me escutando também. Então, me escutar também é importante, né? Refletir sobre aquilo que eu já falei 10 vezes. Será que eu posso falar de forma diferente? O que eu tenho a aprender com a minha própria fala? Nunca se registrou tanto no mundo a comunicação entre as pessoas. A gente está aqui gravando essa nossa live. A gente está aqui registrando a nossa comunicação no WhatsApp, que pode vazar e gerar tratados jurídicos, né? A gente está registrando, antigamente, lá nos primórdios da nossa compreensão como seres humanos, né? A gente registrava as coisas nas pedras. Hoje a gente registra tudo que a gente fala o tempo inteiro. E aí é possível que eu cheque e recheque para ser quão mais coerente possível eu possa ser diante desse cenário de múltiplos canais para comunicação. A gente nunca teve tantos fenômenos como linchamentos e cancelamentos. As pessoas andam muito cruéis a partir do ponto de vista da comunicação, de como eu me coloco no mundo. Eu estou colocando aqui provocações para entender como a gente pode, hoje, a gente navega num mar midiático, no mar dos meios de comunicação, e como é que a gente pode aperfeiçoar a nossa fala. Basicamente, aperfeiçoar a nossa fala é simplificar a nossa fala a partir do momento que ela esteja checada, rechecada. A gente não quer reproduzir falsas notícias. Então, é isso, veja se você mesmo está entendendo aquilo que você quer transmitir antes de transmitir, com toda a humildade do mundo. Se a minha mãe não consegue entender aquilo que eu faço, eu preciso achar uma maneira melhor de explicar para a minha mãe qual é a minha profissão, né? A gente sempre tem isso, né? Ah, meu avô não entende o que eu faço. Assim, o advogado e o médico é mais fácil, todo mundo entende. Mas assim, você trabalha com comunicação corporativa, mas o que é isso, minha filha? Mas eu tenho que ser capaz de explicar. E impor um valor àquela comunicação. Eu fui dar uma olhada rápida na imprensa para trazer aqueles dados sobre como é o brasileiro. Estávamos falando aqui no começo que o brasileiro é muito desconfiado, é verdade, é uma característica nossa do ponto de vista comportamental. Porém, nós também temos uma característica que hoje nos preocupa muito, que nós não somos bons de interpretação de texto. Um dos maiores países problemáticos com relação à interpretação de texto, segundo o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, é o Brasil. 47% dos jovens de 15 anos não sabem distinguir fato de opinião. Nós temos um problema de comunicação hoje no país, nós temos um problema de educação, a gente precisa inclusive olhar para isso quando a gente está advogando uma causa para uma pessoa que é menos letrada, né, do que o seu advogado, do que o seu defensor. Esse dado, 36% distinguem fato de opinião no Brasil. É uma minoria. Aí voltando um pouquinho no tempo, tem aquela pesquisa que foi muito replicada, muito comentada, de fevereiro de 2016, que apenas 8% da população tem capacidade de ler e entender o que está lendo. Nós temos um problema na raiz, hoje, da nossa educação. Nós não sabemos interpretar textos. Então, isso é muito importante, tanto para o advogado, quanto para o médico, quanto para o comunicólogo. Para todos nós, a rigor, né? A comunicação, ela não é só escrita, ela é auditiva, ela é visual, ela é sensorial. Eu trouxe aqui a imagem do Barack Obama, porque é hoje uma das grandes referências em termos de comunicação no mundo. A gente, quando conversa com técnicos, fonoaudiólogos, técnicos em comunicação comportamental, ele é uma grande referência. Vamos olhar para o Obama. O Obama fala coisas muito complexas de uma maneira muito simples, né, para que o mundo entenda. Então, nós vamos comunicar de forma eficaz e eficiente a partir do momento que a gente é compreendido. Então, representa isso, transmitir para o interlocutor as informações que eu preciso, causando nele a compreensão que ele deseja. Imagina um cara que está buscando os seus direitos. Ele precisa entender o que o advogado dele está dizendo para ele, como é que ele vai se confiar
naquele advogado, naquele interlocutor. Então, a clareza é muito importante. Aí fica aqui a imagem do Obama, repito, um dos maiores líderes mundiais hoje e um dos melhores comunicadores do mundo. Sabe falar o complexo simples. É advogado, né? É advogado. E advogado, é verdade, obrigada. Obrigada, Jonas. Muito bom. E assim, o Obama, ele trazia para a fala dele, traz ainda para a fala dele, pitadas de humor. É óbvio que o humor para o mundo jurídico ele não é, às vezes, na maior parte das vezes, ele não é adequado, mas assim, o que eu estou tentando trazer aqui é leveza. A gente pode interpretar o humor por um lado e leveza por outro. Por que a minha linguagem tem que ser tão dura? Eu sou o técnico, mas eu não preciso transmitir aquilo. O oncologista, o médico que trata câncer, ele tem um conhecimento tão complexo, mas ele precisa ser acolhedor. Na hora dele me contar o que eu tenho, ele precisa saber me explicar de uma maneira muito simples o que eu preciso para fazer para resolver o meu problema de saúde. By the way, nas faculdades de medicina hoje, já se ensina, já se fala muito mais sobre comunicação do que há 30 anos atrás. Médicos mais jovens são mais acolhedores do ponto de vista da comunicação. A gente vai falar de influência, hoje está na moda, o mundo dos influenciadores, a moça vai no BBB e sai do BBB com 30, 25 milhões de seguidores. Hoje a gente vive o mundo da influência, mas todos nós aqui, no nosso cotidiano, estamos influenciando pessoas. O advogado, ele é um grande influenciador, se a gente for pensar nesse conceito, tá certo? Então, para a gente mudar um pouquinho a percepção da nossa fala, a gente tem, às vezes, que mudar só um pouquinho a nossa atitude, tratar a informação de forma qualificada, porém simplificada, e, às vezes, ser educativo. Às vezes, nós temos que educar o nosso interlocutor, dar contextos, qualificar um diálogo, fazer uma curadoria de informações que sejam mais palatáveis para eu ajudar aquele interlocutor a construir a narrativa que ele precisa construir. Existem hoje, quando a gente olha para a comunicação clássica corporativa, a gente trabalha muito com infográfico. Por que o infográfico? Porque ele tem informação essencial, mas ela é gráfica, ela é lúdica, todo mundo pode entender. Temos vídeos, webséries, podcast. Então, há maneiras hoje de se fazer, do ponto de vista da comunicação clássica, a comunicação simplificada. A gente fala bastante em processo educativo também, né? Além de o que residual eu vou deixar para aquela pessoa com a qual eu estou me comunicando. Então, às vezes, eu preciso ser um pouco mais didática no meu processo de comunicação. Para finalizar, eu queria deixar aqui uma indicação de um livro chamado As Armas da Persuasão, que é um livro hoje super lido por quem trabalha com comunicação e influência. Tem 5 pontos importantes aqui que a gente extraiu desse livro: a comunicação com consistência, simples, a comunicação que gera um pacto social. Eu posso ser a autoridade no assunto, mas eu preciso me fazer ser compreendido, e eu preciso criar, o gostar é criar uma empatia com o meu interlocutor para que eu tenha uma reciprocidade. Era isso que eu queria provocar e deixar hoje aqui para a gente bater um papo. Muito obrigada. Jonas, passo. Vamos lá, estou aqui mexendo com a tela, agora é Gallery View, vamos lá. Perfeito. Jonas, se você me permite, eu queria pegar o gancho aí da Mônica e pedir para o Luiz Paulo, né, que tem atuado, né, fortemente aí na inovação do setor jurídico, especialmente com a quantidade de conteúdo, né, que o Jus Brasil consegue consolidar e ofertar a todos nós aí para acessar. O que ele tem visto, né, de evolução aí nos últimos anos, em especial no último ano, com relação a como os usuários e os advogados têm se relacionado a essa busca, né, de informação, se a gente consegue ver tendências diferentes no mercado, desde essas mudanças no estilo de vida de todos nós após a pandemia. Primeiramente, agradecer aqui, né, o convite, a Juliana, ao Jonas e a todos vocês, ao Renato, a presença da Mônica e todos mais que estão conosco aqui.
dizer que eu me sinto muito feliz em estar aqui e honrado, tá? Mas, dito isso, o Jus Brasil, ele basicamente, vocês falaram sobre a história do Jus Brasil, tá? Então, é justamente esse esforço em aproximar o jurídico da população, esse esforço em traduzir o juridiquês para a população, esse esforço em fazer com que a informação jurídica deixe de ser uma informação de nicho, que ela passe a ser uma informação para a população. O Jus Brasil é uma empresa que ela hoje completou 13 anos, agora em maio. É interessante a história a empresa como um todo, ela vem de 2005, tá? Então ela é um pouquinho mais velha que o Jus Brasil, mas eu acho que é interessante até a gente falar um pouquinho do histórico da empresa para poder chegar nos dias que a gente está hoje. Então, quando a empresa foi feita, na verdade, ela chamava Goshme e ela queria concorrer com o Google, tá, gente? Não deu certo, deu para perceber, né? É meio difícil, mas dito isso daí, a gente chegou a ganhar prêmio de melhor alternativa de busca ao Google pelo Read Write Web, foi uma jornada super bacana, mas isso terminou fazendo com que a gente entendesse muito bem a cabeça de um buscador, entender a relevância que informação tem quando bem apresentada. E, basicamente, o Jus Brasil entrou no ar em maio de 2008, e nosso foco era integrar as notícias de órgãos oficiais, depois a gente integrou a parte de jurisprudência, a parte de áreas oficiais, dentre outras coisas mais. Com isso, a gente conseguiu perceber que informação jurídica não era uma informação que pertencia somente a profissionais do direito. Pra vocês terem ideia, com 2 anos de atuação no Jus Brasil, a gente tinha mais de 2 milhões de usuários únicos mês e tinham 700 mil advogados no Brasil. Fez, caramba, esse pessoal não procria essa taxa. Então, tem mais gente aí usando essa informação e consumindo ela, né? E a gente entendeu um pouquinho até do que a própria Juliana estava narrando, né? Que a informação jurídica, ela permeia a vida de todo mundo. Então, no momento que você toma uma multa de trânsito, no momento que você tem um problema de separação, ou você passa por qualquer tipo de processo, você precisa desse tipo de informação e ela, basicamente, mais importante o assunto que você tem para tratar naquele momento. E, com isso, a gente entendeu a importância dessa informação para a população. Daí a gente terminou desenvolvendo justamente formas de traduzir essa informação para a população brasileira. Então, a gente conseguiu construir uma comunidade em torno do tema, né? Então, hoje a gente tem mais de 7 mil artigos publicados por mês por advogados, justamente nesse sentido. A gente sempre estimula que o juridiquês não seja usado, que uma linguagem compreensiva seja usada para que eles consigam transmitir essa informação de forma clara e objetiva. A gente tem mais de 2 bilhões de documentos indexados dentro da nossa base. Hoje o número de acessos cresceu um pouquinho, né? A gente está com mais de 30 milhões de acessos únicos mês. Então, a gente está falando de 25% da internet do Brasil passando pelo Jus Brasil todos os meses. Muita gente, muita gente. A gente tem mais de 8 milhões de usuários com perfil feito dentro do Jus Brasil. Isso é super importante porque essas pessoas, uma vez que fazem seus perfis, elas conseguem acompanhar assuntos específicos. Então, por exemplo, se eu tenho interesse, sei lá, em ICMS no estado de Salvador, ou no estado da Bahia, você consegue entrar lá dentro e acompanhar exatamente isso. Se eu tenho interesse sobre alienação parental, da mesma forma, você consegue fazer um acompanhamento preciso sobre esses temas. E dessa forma, a gente conseguiu entregar relevância para cada um dos usuários que acessam o Jus Brasil. E assim a gente foi se mantendo relevante, né, com o passar do tempo. Mas, voltando à pergunta da Juliana, a gente já vem vendo essa transformação, não nos últimos anos, mas nos últimos 12 anos. Tá? A gente viu o mercado jurídico brasileiro cada vez mais se pautar no online, né? Então, para vocês terem ideia, quando a gente entrou no mercado, você pagava em torno de 3 a 5 mil reais para ter um acesso a um banco de jurisprudência de, sei lá, de mil decisões. Hoje, o Jus Brasil entrega bilhões de decisões de forma gratuita. Então, essa transformação que foi se passando no mercado e esse compartilhamento de informação e essa tradução do juridiquês fez com que a gente, pelo menos a gente espera que tenha feito, né,
com que a população brasileira tenha se tornado muito mais cidadã, elas muito mais consciente de seus direitos, dos seus deveres, e a gente termina vendo isso no nosso dia a dia. Para vocês terem ideia, a gente tem uma plataforma, né, que conecta clientes com advogados dentro do Brasil. Essa não é a nossa principal função é entregar informação jurídica. Mas no meio desse processo a gente entendeu que tinham pessoas que precisavam passar desse nível, né? Exatamente aquele processo que a Juliana narrou. Você primeiro tem acesso à informação, depois você entende, você tem um direito, um dever sendo cerceado, você tenta buscar algum tipo de conciliação. Caso você não consiga, você vai procurar um advogado para poder esclarecer suas dúvidas ou até entrar na justiça em seu nome. Essa plataforma ela conecta por mês mais de 150 mil pessoas com advogados. Então, são formas que a gente termina tentando encontrar para aproximar a população dos seus direitos e deveres, e assim como tornar a classe jurídica cada vez mais participativa, né? Eu acho que isso era um pouquinho do que eu queria falar. Eu não respondi de forma direta não, Juliana, mas, por favor, se tiver qualquer tipo de dúvida, eu estou aqui à disposição. Muito obrigada, Luiz Paulo. Vou deixar aberto se alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer. Renato, por favor. Obrigado, Juliana. Parabéns, em primeiro lugar, pela sua exposição, que foi realmente muito interessante. Também da Mônica. E, finalmente, agora a fala do Luiz Paulo, né? Eu vou, talvez, direcionar a pergunta mais para o Luiz Paulo, pela experiência do Jus Brasil, que eu acho que ele conseguiu, na verdade, juntar bem as duas situações, tanto da comunicação da Mônica, como a questão dessa cidadania, o acesso, né, tão importante à justiça que você mencionou, Juliana. Luiz Paulo, hoje nós temos praticamente aqui no estado, na seccional de São Paulo, quase que 470 mil advogados, né, que acho que é praticamente um terço, um pouco mais, um pouco menos do total de profissionais inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados no Brasil. Mas é verdade que essa população de advogados tem crescido muito menos do que a população de bacharéis, porque no estado de São Paulo nós temos uma reprovação de 85%, 87% no exame de ordem, que leva à questão que a Mônica colocou, né? Que as pessoas até conseguem ler, mas não entendem o que estão lendo, né? E são bacharéis, não são apenas, talvez, secundaristas, são bacharéis em direito. Então, eu queria perguntar para você, nesse contexto de melhorar também a qualidade do conhecimento jurídico, se a plataforma do Jus Brasil tem tido, enfim, algum programa nesse sentido, alguma ideia, porque eu achei bacana você falar que são 8 milhões de usuários. Puxa, então, quer dizer, tem praticamente aí já mais de 9 vezes, né? Quer dizer, a quantidade de advogados inscritos que atuam. Se a gente pensar em 1 milhão de advogados, com 8 milhões, então talvez a maioria dos seus subscritores não sejam advogados, mas são talvez bacharéis. Essa seria uma primeira pergunta. E depois, como é que nós, como sociedade civil, podemos pegar isso que a Mônica explicou tão bem da comunicação, né? O que a Juliana destacou da cidadania, e colocar esses dois ingredientes para resgatar não só os bacharéis, mas os estudantes, porque se nós temos 85% de reprovação, que são bacharéis que não viram advogados, temos talvez muitos mais milhões nos bancos universitários para virarem não só advogados, ou juízes ou promotores. Eu sempre comento quando faço esse tipo de pergunta, o Jonas participou comigo agora, a Juliana também, numa outra palestra, e nós temos muito contato com os tribunais da parte do consulado, né? E raramente nós ouvimos dizer que se preenchem os concursos de acesso à carreira da magistratura, sobram vagas, né? Então, hoje existe uma deficiência para poder preencher o quadro de juízes no Brasil. Então, eu queria, assim, talvez pedir para você comentar um pouquinho da sua visão e parabenizar você, a Juliana e a Mônica, mas eu achei muito complementares as 3 palestras. Muito obrigado. Estava no mudo aqui, desculpa. Renato, na verdade o número é bem maior, tá? 8 milhões são o número de perfis. Por mês, a gente tem 30 milhões de usuários únicos.
Então, são 30 milhões de pessoas diferentes que terminam acessando o site. A gente estima que profissionais do direito, entre bacharéis, estudantes para concurso, juízes, eles não compõem 20% dos acessos do Jus Brasil. Então, a grande maioria, com certeza, é a população que está entrando lá para poder solucionar algum tipo de dúvida, pegar algum tipo de informação, acompanhar um processo, pegar exemplos para a sua vida comum. Isso a gente já tem hoje como um mapeamento bem assertivo. Só para vocês terem ideia, a gente colocou um sistema onde uma pessoa pode acompanhar seu processo dentro da justiça através do Jus Brasil. Então, toda a parte o acompanhamento processual, qualquer tipo de andamento que aconteça no processo, qualquer tipo de movimentação, ela é informada às pessoas através desse serviço. Esse serviço ele tem em torno de 9 meses. Em 9 meses, a gente já está com 121 mil usuários pagantes, sendo que esses 121 mil usuários, eles não são, em sua maioria, advogados, muito pelo contrário. São pessoas físicas que estão acompanhando processos que são de seu interesse. Muito obrigado, muito interessante essa dimensão de números que você passa, realmente impressionante mesmo. Muito obrigado. E eu acredito que, né, o Luiz Paulo consegue mostrar para a gente, né, por meio desses dados, essas informações, de como há um interesse real da população em conhecer mais sobre o direito, né, mas como não existem tantos caminhos hoje, né, então a oportunidade da inovação e da expansão, né, desse mercado como um todo é muito grande. A gente já está aí nos minutinhos finais, né, Jonas? Eu não sei se tem mais alguma outra pergunta. Se não tiver, então eu teria um último ponto, mas eu não quero abusar também, que eu já falei, só se for possível. Tem alguma pergunta, Jonas? Eu acho, não sei, acho que não. Se não, pode falar, Renato. Tá bom, então aí é uma pergunta que pode ficar para os três responderem, quem preferir, né? Nós temos visto na área bancária, setor financeiro, as agências bancárias desaparecerem e agora até um pouco os bancos desaparecerem, que as pessoas querem emprestar dinheiro direto uma das outras, né? Fazer os pagamentos, não querem ter que passar por uma instituição financeira, né? E o Jonas sabe melhor do que eu que na Suécia nós temos muito poucos advogados, porque advogados são aqueles que vão ao tribunal, mas temos muitos juristas, que são pessoas que dão conselhos, trabalham em empresas, né? Então, na visão de vocês, como é que as empresas, isso pode ser na área da Mônica de comunicação, na Juliana da parte aí enfim, digitalização desse banco de dados, né, de leis, Luiz Paulo também, será que nós estamos diante de um momento em que cada vez mais a justiça vai crescer, mas não pelo acesso aos tribunais, mas pelo acesso ao conhecimento e à democratização das instituições que dão o conhecimento ao cidadão? Seria assim uma pergunta reflexiva, se cada um talvez quiser colocar um pouco o seu ponto de vista para a gente terminar, acho que seria legal para os nossos ouvintes aqui da comunidade sueca depois poderem assistir, quem não pôde estar com a gente hoje aqui também. Obrigado. Eu posso começar, Renato, falando que eu acho que esse é o desejo, né? Quando a gente pensa no número de processos, né, que tramitam aí anualmente nos nossos tribunais, a gente sabe que muitos desses processos talvez nem precisariam existir se as pessoas tivessem conversado, né, e se acertado antes de dar problema. Infelizmente, a nossa cultura é uma cultura de que a gente vai fazendo as coisas e aí, quando dá um problema, aí a gente busca, né, a justiça para solucionar. Quando o advogado deveria ter esse papel muito mais de consultor, né, e você, através do conhecimento, conseguir de antemão preservar os seus direitos. A gente lá na Lexle atende muitas pessoas procurando informações com relação à união estável e tudo mais, e é muito claro que tem muita gente, por exemplo, que está numa união estável, mas
não formaliza por ser uma união de fato, e aí chega no momento em que acontece alguma coisa, ou um problema no relacionamento, ou uma questão de saúde do familiar, e aí começa a sair correndo atrás do prejuízo para resolver uma situação que ela poderia ter feito com calma antes, né? Então, eu acho que o trabalho que eu tenho visto, né, das empresas de tecnologia relacionadas ao meio jurídico é muito nesse sentido, o que, que a gente consegue ajudar para diminuir a judicialização e trazer um acesso facilitado, né, aos direitos e à justiça que todos nós temos como cidadão, tá? Eu queria fazer um comentário, eu acho que o Luiz Paulo deveria encerrar essa resposta, acho que ele vai concluir perfeitamente essa reflexão, mas eu queria fazer um comentário. Nós, no Brasil, não somos bons planejadores, nós somos fazedores. Então, a gente joga os problemas para debaixo do tapete. Quando a coisa você vai ver, ela já estourou e você precisa da ajuda, você precisa, às vezes, judicializar, porque a coisa saiu do seu controle, né? Então, acho que isso é uma característica importante. Quanto mais educados a gente consiga estar para termos mais uma ligação mais presente com a realidade, porque o brasileiro vai fugindo, né, da realidade. E só para completar, nós que somos da MSL, que atendemos clientes de toda sorte, empresas multinacionais, nacionais de grande e médio porte, os departamentos jurídicos hoje estão colados muito com a comunicação. Muito pouco se faz do ponto de vista da comunicação corporativa sem que a gente tenha uma, digamos, parceria com a área jurídica, que é importante, a gente considera com muito valor. Obrigado, Mônica. Bem, eu vejo que o acesso à informação ele termina acabando com essas assimetrias, tá? E basicamente, para mim, você vai ter um equilíbrio, porque ao mesmo tempo que as pessoas vão conhecer melhor seus direitos e deveres para acioná-los quando eles precisem, eles também vão entender quando não têm direitos e deveres e não precisariam acionar judicialmente ou procurar qualquer tipo de coisa, porque simplesmente aquele direito não lhes pertence. Agora, eu acho que toda essa cultura que vem se criando no Brasil, de abertura de dados, de tudo isso, ela promove, no final das contas, o conceito de justiça como um todo. O que é que eu quero dizer isso? O conceito do justo, o conceito do que é certo. Então, se você sabe que você teve um direito que não foi concluído, você vai perseguir ele. Se você, por outro lado, você escuta um advogado dizendo para você que você tem que dizer isso, aquilo e aquilo outro na audiência trabalhista, por exemplo, e você sabe que aquilo não vai ser respondido, que aquilo não é verdade, e você sabe o tipo de culpa que você vai ter por aquilo, por exemplo, você não vai fazer isso da mesma forma, entendeu? Então, para mim, essa questão de acesso à informação, ela tem esses dois vieses, ela contribui de toda forma. Eu acho que, no final das contas, é isso que já tem feito do Brasil... ele sempre foi, na verdade, né, um expoente com relação a essa parte de abertura de dados no mundo inteiro, quando você vai olhar, inclusive, e eu acho que isso vem a contribuir muito para a nossa justiça. Quanto mais tecnologia, quanto mais acesso à informação, mais essa assimetria de informação vai diminuir e eu acho que o país vai se tornar mais justo. Muito obrigado, Luiz Paulo. Mais justo, mais transparente, né? E gostaria por aqui, de novo, um comentário meu só sobre a digitalização. Nossa, essa palavra é para estrangeiro difícil, né? Digitalização. Exato, a tecnologia de comunicação jurídica. Eu fico pensando aqui, no nosso caso, bem da Câmara, e acho que todos nós concordamos sobre as vantagens, mas os desafios também, né, para o mundo pós-pandemia. E o mundo híbrido, né? Acho que também nós concordamos sobre isso. Não vai continuar assim tudo online 100%, né? Acho que no nosso caso esses encontros pessoa a pessoa sempre vão ser importantes. Pensa na comunicação, que a Mônica falou sobre duas partes, né? Você não fala sozinho, não é um diálogo, né? Você
precisa ver outra pessoa, outro lado, né? Mesmo fazendo um webinar assim, olhando para a tela, para seu PowerPoint, sem ver as reações das pessoas, é frustrante, né? É difícil. Mesma coisa para o advogado, imagina eu não ver o cliente na mesa, né? Sentir os sentimentos dele, a linguagem corporal, etc. Então, o que vocês veem sobre o futuro de comunicação, desses encontros, cliente, advogado, etc. Vamos conseguir chegar num mundo híbrido que funciona bem? Eu posso falar sobre a experiência do Jus Brasil. A gente é interessante isso, porque eu acho que a gente deve ter sido uma das primeiras empresas a fechar quando a gente entendeu o que era a pandemia. Então, a gente fechou nossos escritórios ainda ou foi fevereiro ou foi início de março de 2019. A gente fechou muito cedo nossos escritórios. Para a gente, foi uma decisão muito tranquila. Por quê? Pra você ter ideia, a gente tem hoje sede em 4 cidades no Brasil e uma na Europa. E a gente tem gente trabalhando em 29 cidades. Então, a gente já tinha um trabalho assíncrono, a gente já tinha um trabalho virtual, a gente já tinha uma cultura que terminou permitindo que nossa passagem para essa época de pandemia tivesse sido talvez mais tranquilo do que a maior parte das empresas. Eu vejo o mundo dessa forma, tá? Eu vejo um mundo pós-pandemia, onde você pode estar na empresa, mas você não precisa estar mais na empresa. Eu acho que essa relação pessoal vai fazer falta, ela faz falta hoje, eu acho que isso é prova para todo mundo. Eu sempre senti isso muito, né? Porque eu sempre fui o sócio dos Brasil que terminou viajando mais do que os outros. E quando eu chegava na empresa, para mim era uma felicidade enorme. Então, eu acho que isso vai continuar sendo assim. O mundo eu acho que ele vai ser híbrido, né? Aquela cena de fila na catraca, na volta do almoço, nas grandes torres corporativas, eu acho que ela vai diminuir. Eu ainda, assim como eu pessoalmente, pessoa física, eu demorei um pouco para entrar no banco digital, para me digitalizar do ponto de vista bancário. E eu, como consumidora, digamos assim, do direito, eu ainda tenho pessoa física ainda tem uma certa insegurança. Então, eu acho que tem ainda mitos e bloqueios para serem quebrados do ponto de vista jurídico, exatamente porque a confiança, muitas vezes, se dá nesse tete-a-tete. O Jus Brasil é um sucesso absoluto e provavelmente um sucesso mundial, é um case mundial, então a gente tem muito a aprender com o Luiz Paulo e ganhando confiança, né? Para nos deixarmos sermos advogados à distância, porque nós vamos ter que aprender a fazer isso, né? Cada vez mais. Eu acho que, né, o presencial vai sempre existir. No nosso caso, a gente consegue ter conversas com muitos usuários de serviços jurídicos, né? E é muito claro que, dependendo da situação, se faz necessário esse encontro presencial, né? Quando é uma situação mais emotiva, uma situação de família, um caso mais complexo, né? O olho no olho, porque eu tenho entendido que advogado não é só advogado é psicólogo, né? Advogado é consultor, advogado faz um monte de coisas no meio desse dia a dia. Então, eu acho que existem situações e situações no meio do direito, provavelmente algumas áreas se manterão mais virtuais, né, dado que não há tanto a necessidade desse encontro presencial, mas há outras que sinto que estão sofrendo mais por essa dificuldade, né? Perfeito. Mais uma última pergunta. Agora, passou um pouquinho o tempo, 5:10. Mais alguém? Perfeito. Como que eu já falei no início, estamos gravando, vamos mandar amanhã já essa apresentação. E agradeço muito, gostei bastante das falas de vocês três, essas apresentações, muita informação super relevante. Vamos divulgar
de novo, parabéns. Obrigado, Juliana, pela iniciativa. Vamos em frente. Parabéns para todos vocês. Acho que é isso. Eu que Obrigada. agradeço, viu? Ai, desculpa, Mônica, eu que agradeço a Mônica, ao Luiz Paulo, né? Eu como representante aqui de uma empresa, né, de tecnologia sueca, fico muito feliz em poder fazer essa primeira conversa e contribuir aí com o nosso país, com ferramentas que deram certo na Suécia e que podem ajudar bastante a gente aqui no Brasil. Pessoal, gostaria também de agradecer. Foi uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu também. Obrigada pela companhia. Foi uma ótima tarde em companhia de vocês. Muito obrigada pelo convite também. E só da parte, talvez, do consulado da Suécia, agradecer de novo ao Jonas e à equipe, a Viviane, por terem, com tanta eficiência, conseguido mobilizar mais, enfim, uma vez essa plataforma em prol da comunidade sueca, dos associados da Câmara, que com certeza vão ter acesso a essa palestra que foi muito útil e muito significativa para todos nós. Eu falo por experiência pessoal, mas tenho certeza que falo em nome de muitas pessoas também. Muito obrigado. Parabéns a todos. A conversa vai continuar, com certeza. Foi só o início. Sim. Obrigado, gente. Boa Obrigada. tarde. Boa Valeu, tarde. valeu. Boa tarde. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.